Nasci em Pitangui, interior de Minas Gerais, uma cidade com 25 mil pessoas quando eu nasci. E causa da miséria, né? Eu costumo brincar que existe a classe A, B, C, D, E, F, depois do lugar onde eu nasci. E falo isso com muito orgulho que eu consegui sair de lá. Mas é bom sempre lembrar que existe, né? É, sempre bom lembrar que existe e realmente existe. Não é uma brincadeira. A galera fala da classe C é porque não tem noção de quantas classes tem depois da classe C. É complexo a caminhada. E eu sou filho de um pedreiro e de uma dona de casa. Meu pai, baixa escolaridade, e minha mãe do lar. Então, o que dava para fazer era qualquer coisa que não exigisse muita escolaridade, que, por outro lado, quem tivesse disposição conseguia fazer. Em resumo, trabalho braçal, mão de obra barata, era o que dava para fazer. E nessa nós fomos trabalhar em Carvoeiro, onde se faz carvão. E eu já tinha 7... Calma, você nasceu lá e até os 7... Ah, tá. Então, até os 7 meu pai ficava migrando de cidade em cidade, onde que... Por ali, o que dava para fazer. Ó, hoje dá para cortar uma lenha de não sei onde, meu pai vai. Amanhã tem uma casa para construir na cidade tal, meu pai vai. E nessa de meu pai vai, leva todo mundo. Aquela parada de pegar as poucas roupas que tinha, colocar dentro do ônibus ou num caminhão e ir mudando de lugar para lugar, porque era onde tinha o trabalho é que dava para ficar. Que onde tinha um trabalho é que você conseguia chegar no dinheiro e automaticamente você conseguia comer. Era correr mesmo da miséria, da fome, da escassez, era isso. E aí, aos 7 anos de idade, nós trabalhando em uma carvoeira, fazendo carvão, minha mãe sofre derrame cerebral nessa carvoeira, porque trabalho pesado demais, tinha que encher forno de carvão, tirar forno de carvão, encher caminhão de carvão, era muito tenso. E os filhos todos pequenos. O mais velho, nessa época, tinha 13 anos, eu tinha 7, eu sou o filho do meio. Aí minha mãe sofreu derrame cerebral. Pegaram a minha mãe e levaram para a cidade mais próxima dessa carvoeira, que era Campina Verde. E chegou lá, o médico falou, meu pai falou, olha, não dá nem para mexer na paciente aqui, porque vocês andaram muito com a paciente com sangue derramando na cabeça. Se vocês quiserem arriscar levar para Uberlândia, leva, porque só em Uberlândia, que era a cidade mais próxima de lá, mas esse mais próximo era mais de 300 quilômetros. Então era horas de viagem. Aí vai meu pai com a minha mãe e os filhos dentro de um caminhão para Uberlândia. Chegou em Uberlândia, o médico olha para minha mãe, muito pior do que ela chegou em Campina Verde, vira para meu pai e falou, não tem como fazer nada para essa paciente, nós vamos até operar. Mas é operar por operar. Você pode chamar os filhos aí para ver a mãe pela última vez, porque dificilmente ela passa dessa cirurgia. E aí meu pai chama os filhos, não para ver a mãe, chama os filhos para uma reunião. Faz uma reunião conosco e fala, olha, isso aqui é uma empresa, tá? Nossa família se comporta como se fosse a empresa da Silva. Eu sou o líder, a mãe de vocês é a líder e os filhos são os liderados. Segundo a medicina, a mãe de vocês não passa, ou seja, uma das líderes não passa dessa data. Se isso acontecer, o líder vai precisar dos liderados para superar esse momento. Eu posso contar com vocês? Todos falaram, pode, pai, pelo exemplo. Meu pai sempre liderou pelo exemplo. E aí meu pai virou pro médico e falou, pode fazer a cirurgia, já conversei com a minha equipe. O médico não entendeu nada, aquele cara chamando aqueles garotos de equipe. Ele deu senso de responsabilidade para vocês ali naquela hora. Ele deu senso, olha, eu tô sentindo dor, esse meu pai falando. Posso perder a líder, no caso dele a esposa, e preciso de vocês aqui. Pode não acontecer, mas se acontecer, preciso de vocês. E aí o médico foi fazer cirurgia, isso em 85. Nós estamos em 2022, tem 37 anos que essa cirurgia foi feita. Tem 37 anos que aquela doninha que está lá em casa até hoje não passaria daquela mesma cirurgia. O que o médico não conseguia, o que o médico não sabia, é a força do Deus vivo que a gente serve. Quando ele entra na cirurgia, mudou tudo, mudou o cenário. E ali começa a minha história de sucesso, porque ali eu ouvi pela primeira vez os termos trabalho em equipe, empresa, pensamento empresarial, ter uns aos outros e conhecer a força do Deus vivo que até hoje eu sirvo. E eu falei, com essa soma de fatores aqui, eu faço o que eu quiser na Terra. E a partir dali, eu voltando para Pitangui, porque não tinha emprego, não dava mais para ficar na carvoeira, porque minha mãe ficou 2 anos fazendo curativo na cabeça. Então não tinha como ficar num cenário onde não tinha poeira, tinha carvão, não dava. Só que chegamos em Pitangui e não tinha emprego. E aí meu pai tinha que voltar para o campo para trabalhar. E ela não voltou a trabalhar? Não, ela não voltou, porque ela ficou com várias sequelas. Apesar de viva, ela ficou com várias sequelas. Aí meu pai tinha que voltar para o campo para trabalhar. Só que ali ele percebeu que a qualquer momento poderia faltar a líder. Poderia faltar os líderes. E se isso acontecesse, quem ia tocar a empresa? No caso, a família da Silva. Aí ele entendeu que a missão de um líder não era só colocar comida na mesa, era formar sucessores. Porque o líder não está aí eternamente. Uma hora ele vai embora. Então, antes dele viajar, ele sentou a galera e falou, olha, anotem essas coisas que eu vou falar com vocês. Identifique o principal dom de vocês e passe o restante dos dias na Terra lapidando isso. Busquem conhecimento. Joguem em equipe. Aprendam sobre venda. Plantem e cultivem se vocês querem colher. Se não plantou,
não reclama porque não colheu. Se plantou e não cultivou, não reclama porque não colheu. Se plantou vento, vai colher em cima de vento. Se plantou abacate, vai colher abacate. Se quer colher alface, não planta abacate, planta alface. É o que você plantar, e na proporção que você plantar, e na proporção que você colher, cultivar, que você vai colher. E se porventura, ele saiu para viajar e falou, antes de eu ir, se porventura a mãe de vocês não suportar o pós-cirúrgico, e se porventura eu também sofrer um derrame cerebral no caminho, o mais preparado de vocês assumam a equipe. Só que o mais preparado tinha 13 anos de idade, era meu irmão mais velho com 13 anos, que era office boy de pedreiro, é uma maneira leve, né, de não chamar meu irmão de serventão. E ele era o mais preparado porque ele era o único que tinha recurso financeiro. E a minha primeira ótica dele foi pegar os filhos, os irmãos e matricular na escola. E eu cheguei na escola e os meus colegas de escola estavam falando sobre carne. Seu irmão te matriculou na escola? Foi. Caramba. Porque era o responsável. Meu pai sempre nos ensinou, os mais velhos cuidam dos mais novos. Ele era o novo líder ali enquanto ele não tava. Era o novo líder. Na ausência do meu pai, ele era o líder. Aí matriculou geral na escola. No primeiro dia que eu vou para aula, os amiguinhos de escola estavam falando de carne. Que carne era gostoso, E eu não conhecia carne, eu nunca tinha comido aquilo. Quando eu falo que nasci no caos, de fato era caos. E aí eu perguntei para eles o que é carne. E eles começaram a rir. E eu não aceitei o riso também não briguei, né? Porque eu tenho líder. E aí eu fui para casa e perguntei para minha mãe, o que é carne? Isso é gatilho da curiosidade, eu quero saber o que é isso. E a minha mãe me falou, esquece, não é pra gente. Foi aquela crença limitante de que isso e aquilo não nos pertence. Eu falei, não, mas não vou esquecer, riram de mim. O que é isso? Ela me contou o que é, eu falei, por que a gente não come? Ela me contou porque é falta de condição, eu falei, o que eu tenho que fazer se eu quiser comer? Que aí já é protagonismo. Ela me falou, bom, para comer carne você tem que ter dinheiro. Para ter dinheiro você tem que trabalhar. Só que você só tem 7 anos, ninguém vai te empregar. Eu falei, não, então deixa que eu resolvo, eu vou trabalhar. E aí saí e vi um cara vendendo verdura, perguntei para ele como ele fez para chegar na verdura, ele também falou que tinha uma equipe e me contou qual era a distribuição da equipe dele. Aí eu chamei meus irmãos para montar minha primeira equipe e fazer nossa primeira horta e colher nossa primeira alface, e eu fui para a rua para vender alface. E com Vocês dinheiro em casa? Em casa, quintal de casa. E com o dinheiro desse alface eu consegui comprar carne. E quando eu consegui comprar carne, eu falei, cara, eu determinei que eu ia comer carne e eu tô comendo carne. Então eu vou ser aquilo que eu determinar. E aí eu comecei a determinar as coisas. Eu calçava quichute, que era o pior calçado da época. E eu determinei que eu queria a conga, que era o melhor calçado depois do quichute. E aí eu comecei a lutar para comprar a conga. Eu era o filho do meio, porque... não sou filho do meio. E na realidade, quando eu nasci, não se comprava roupa para filho do meio. A roupa era comprada pro irmão mais velho, depois passava para a irmã, chegava no filho do meio, eu tinha que cuidar da roupa, porque ia ter mais 2 irmãos que iam usar a roupa. E eu determinei que eu ia comprar minha roupa nova. E aí comprei minha roupa nova. E aí comecei a determinar que eu ia ter minhas coisas. E aí eu fui vendendo mais. Pitangui ficou pequeno para mim, eu fui para Belo Horizonte. Cheguei em Belo Horizonte. Você foi só para Belo Horizonte? Não, meu pai foi para Belo Horizonte para construir a casa do meu tio, na mesma ótica de ir para onde tinha alguma coisa que dava para fazer, isso já estava na adolescência. E eu fui para ajudar meu pai. Só que quando eu cheguei em Belo Horizonte, a veia de trabalhar para mim mesmo, de vender, já estava latente dentro de mim. Foram todos, não? Não, foi primeiro eu e meu pai. Tá. Depois foram os restantes. O restante. E aí eu voltei para a rua para vender. Só que eu comecei a vender muito e aí começou a interferir. Trabalhar e estudar começou a ser no mesmo horário. Eu tinha que escolher um dos dois e escolhi trabalhar. E aí meu pai falou, eu não te entendi. Eu te falei que o conhecimento é que transforma. Você está abandonando o conhecimento para trabalhar, você vai até conseguir vender, mas você vai ser um vendedor mediano com o nível de conhecimento que você tem. Você vai ter que buscar conhecimento complementar. E aí eu comecei a ler. Comecei a comprar livro, por minha conta. Eu descobri aquelas lojas Sebo, livro usado, e comecei a comprar livro. E aí foi melhorando a minha mentalidade. E aí veio aquela crise de 2016, 2017, várias coisas aconteceram na minha caminhada. Nessa época eu falei, cara, eu vou pro Rio de Janeiro vender alguma coisa lá. Então, na verdade, ali, quantos anos você tinha quando você foi para Belo Horizonte? Para Belo Horizonte, 14, 15 mais ou menos. Então você passou a juventude toda lá? Eu passei de 7 até 15, mais ou menos, eu passei em Pitangui. Antes do 7 era migrar de cidade em cidade onde tinha alguma coisa para fazer. Depois de 15, ainda era um processo de ficar em Belo Horizonte enquanto tinha a casa do meu tio para fazer e voltar para Pitangui. Ah, ainda ficou nesse... ainda ficou nesse processo. A partir de 97 é que eu de fato fiquei em Pitangui, em Belo Horizonte. Fiquei de 97 a 2016, 2015, 2016. E aí trabalhei de várias coisas em Belo Horizonte. Eu sempre era aquele cara que fazia o que dava, quando dava, até que houvesse coisas melhores que aquilo para fazer. Eu só não deixava de fazer o que dava.
E não deixava de ler, não deixava de buscar conhecimento, porque o meu pai, minha maior referência quanto líder é meu pai. E tudo que meu pai me falava, eu queria fazer, porque se meu pai estava me falando que ele era bom para mim. Meu pai, a preocupação do meu pai era a nossa família. A preocupação dele era faltar ele e eu não ter conhecimento para tocar, para seguir aquele barco. Então, eu levava a risco. Então, eu lia muito. E seus irmãos estavam já fazendo o quê nessa época? Nessa altura, o meu irmão mais velho já era pedreiro, que meu pai sempre trabalhou em obra. O meu irmão mais novo também já trabalhava em obra. Eu também já era pedreiro. Meu pai sempre ensinou pra gente o que dava para fazer. Então, todos faziam. Tinha algum tipo de ofício que de fome não morreria se escolhesse ser trabalhador. Uhum. Mesmo que aquele trabalho fosse pesado pra caramba, é tão digno quanto fazer uma cirurgia. Então, todos já estavam trabalhando. As minhas 2 irmãs já estavam trabalhando também. A minha irmã mais nova, hoje ela é enfermeira, nessa época ela estava estudando. Hoje ela é auxiliar de enfermagem, a técnica de enfermagem, está fazendo enfermagem. Ela ainda não é enfermeira, só uma correção. E a minha outra irmã é secretária, trabalha numa escola. Todos trabalhando. Desde essa época, meu pai sempre nos ensinou a trabalhar. Apesar de ter nascido e sido criado no caos da miséria, estando morando ou em bairro carente de cidade pequena ou em periferia de cidade grande, meu pai não buscou filho em presídio, minhas irmãs não engravidaram na adolescência e todos comem do suor do seu rosto com dignidade e através da honestidade. E já é vitória pra caramba, claro, considerando o cenário que nós nascemos. Com certeza. Só que quando veio essa crise de 2016 para 2017, aí eu falei, cara, deu para mim nessa cidade. Vou para um lugar que eu consiga visualizar outras coisas. E aí me mudo para o Rio de Janeiro. Chego no Rio de Janeiro, aquela parada de ver o que dá para fazer. E aí você tava só? Nesse momento você... Sozinho, só eu. Essa foi uma decisão minha. Eu já tinha divorciado em 2000. Eu casei com a mãe da minha filha e divorciamos em 2009, eu acho. 2008, 2009. Então, nessa época, era só eu mesmo. Depois eu tinha até casado novamente, divorciei e fui embora. Falei, deu pra mim essa cidade, eu preciso de respirar outras coisas, eu preciso de ver outras coisas. E eu tinha muito conhecimento e estava praticando pouco o conhecimento que eu tinha até nessa época. Então, na verdade, você não teve uma oportunidade no Rio, você foi primeiro? Não, eu fui pra caçar. Eu sempre tive a ótica do meu pai. Eu vou para um outro lugar, quando a gente sente que saturou o que foi feito naquele lugar, deu, cumpri ali, fechei um ciclo, eu vou para um outro lugar e perceber o que dá para fazer nesse outro lugar. Aí eu fui para o Rio, cheguei lá, eu vi que tinha uns vendedores no trem. Eu não fui para a capital do Rio, fui para Piabetá, não sei se vocês conhecem o Rio, a ponto de saber regionalizar. Mais ou menos. Mas é a primeira cidade para baixo de Petrópolis ali. Ah, tá. Tem Duque de Caxias, Magé, por ali. E aí eu fui para lá, bem longe de Copacabana, só que tinha um trem. E aí eu comecei a vender bala nesse trem e depois fui conhecer o mar e comecei a vender água na praia. Que era o que dava para fazer uma cidade de 40 graus, você imagina. Vender água na praia. Só que você descobre quando você chega na praia que 40 graus não é garantia que você vai vender água. Porque tudo muda o cenário o tempo todo. Só que ali eu já tinha muita maturidade. Eu costumo brincar que na vida das pessoas, dos 15 aos 20 anos, o regente na nossa vida é a vontade. Você tem vontade de fazer várias coisas. Só que você ainda não tem coragem. Aí dos 20 aos 25, 30, o regente passa a ser a coragem. Você tem coragem de praticar as suas vontades. Só que você quebra muita cara porque você só tem coragem e vontade, você não tem muito conhecimento. Então você faz várias coisas que hoje você não faria. Passou dos 30, começa o regente do discernimento, que você continua tendo coragem, continua tendo vontade, mas você já põe na balança se aquilo compensa ou não compensa. Sim. Então quando eu fui para Copacabana, quando eu fui para o Rio, eu já estava na fase do discernimento. Tinha várias coisas que eu tinha vontade, várias coisas que eu tinha coragem, mas a balança do compensa e não compensa, isso é para mim ou não é para mim, é o momento ou não é o momento, já era mais latente dentro do Rio. E aí eu fui para a praia para fazer o que dava, tendo vontade de trabalhar, tendo coragem de trabalhar e sabendo que aquilo compensava, que era o momento do Rick cuidar do Rick. E praticar tudo aquilo que ele tinha buscado de conhecimento durante uma caminhada, durante uma vida toda. Quando eu chego em Copacabana, eu descubro que não dava para vender tanta água assim, só porque o sol era 40 graus. E aí eu começo a lapidar as minhas técnicas de venda e começo a vender mais pelo relacionamento do que pela água propriamente dita. A minha intenção era vender água, a minha estratégia era me relacionar para vender água. Então os vendedores vendiam muito rápido, andava muito rápido, vendia cantando, gritando, água, água, água. E eu ia parando, cliente em cliente, trocando ideia. No final de cada ideia daquela eu vendia, ou no final de algumas daquelas ideias eu vendi. Aí eu descobri que não era tão simples, descobri que tinha muito não entre um sim e outro sim. Com o tempo eu descobri que não tem a ver com quantas águas que eu consigo vender.
tem a ver com quantos nãos eu consigo suportar até que eu consiga vender a minha meta. O mundo dos negócios não tem a ver com quantos sims você alcança, mas sim com quantos nãos você se porta. Quem entender que o mundo dos negócios é um jogo de quem suporta mais nãos, alcança o extraordinário. Quem achar que o mundo dos negócios é um jogo de quem consegue mais sim, fica pelo caminho. Quando eu entendi isso, eu entendi minha taxa de conversão e isso me conduziu a resultados diferenciados, porque estava longe de ser extraordinário até o episódio do gravar o vídeo da água. Até ali eu tinha um resultado diferente dos demais, porque eu já tinha cálculos matemáticos, eu já tinha educação financeira, eu tinha controle emocional para suportar 29 nãos. Tem gente que começa a vender água na praia, pega a caixa de isopor no primeiro dia, vai todo animado, toma 15 nãos e fala, isso não é para mim. E por que não é para ele? Não é por causa do sol, não é por causa dos nãos, não é por causa do peso da caixa de isopor, é por causa da falta de controle emocional. Ele pensa que não é para ele. Eu já tinha controle emocional. Eu tinha educação financeira, eu não conseguia ganhar rio de dinheiro vendendo água, mas eu conseguia ganhar 300, 400 reais. Num dia bom, eu conseguia ganhar um valor desse. Num domingo, por exemplo, de muito sol. Mas na segunda-feira, os demais que também conseguiam ganhar um valor desse, já não iam na segunda. Eles se reuniam na segunda para fazer um churrasco, para ir para casa da piscina, para ir para não sei onde, e na segunda eu estava lá novamente. Porque eu sabia que a concorrência era menor. Uma vez que eles não estavam na areia, tinha menos concorrência para a mesma oferta. Eu estava lá na areia vendendo. Quando chegava na terça-feira, eu tinha o dinheiro que eu ganhei no domingo, o dinheiro que eu ganhei na segunda e a possibilidade de ganhar dinheiro na terça. Eles não tinham o dinheiro que eles ganharam no domingo, eles não tinham ganhado nada na segunda e eles não tinham nada para investir para tentar ganhar na terça. Eu estava anos-luz à frente deles. E aquilo começou a formar em torno do rico um diferencial e um instinto de liderança que começou a servir como base para os demais. A galera começou a me perguntar, como é que você faz? Como é que você vende? Como é que você consegue esses cálculos? Como é que você chegou nessa taxa de conversão? Como é que você conseguiu desenvolver esse controle para suportar tantos nãos? Eu comecei a contar para aquela galera e eu descobri que ensinar venda dava mais dinheiro que vender. E aí eu comecei a vender a ideia de como eu fazia para ter aquele resultado, mesmo que pequeno, mas aquele resultado pequeno era melhor que o resultado dos demais e os demais queriam aquele resultado. Sim. E eu tinha muita tranquilidade para fazer isso. Até o dia que eu tô lá vendendo água na praia, chega um turista, um grupo de turistas, um deles me pede uma água, tinha uma galera junto com ele. Eu tô vendendo água para ele e um turista tá reclamando que o Brasil tava em crise, que ele tava indo embora daqui, tentava vir de outro lugar, mas ele tava falando assim, diminuindo muito o Brasil. E aí eu ouvi aquilo tudo e em um dado momento eu viro para ele e falo, meu parceiro, o Brasil não tá nessa crise toda que você tá falando, não. Aquele cara levanta, começa a falar, cara, quem é você para falar de crise, cara? Você é a crise. Você é o retrato dela. Você tá com uma caixa de isopor com 50 quilos nas costas. Você deve pesar menos que essa caixa. Você é a crise. Acorda, eu rodei o mundo todo. Tô indo embora desse Brasil por causa de ignorância como você. Porque aqui no Brasil tem um cara que vende água, pensa que pode falar de crise. E o cara não sabia com quem ele tava falando. E eu na minha tranquilidade ali, ouvindo aquele cara falar aquilo. Quando ele terminou, eu agradeci o rapaz que tinha comprado a água, eu virei para ele e falei, meu parceiro, opinião não se discute, se é a sua eu tenho que respeitar. Se precisar de uma água enquanto estiver por aqui, me chame que eu trago para você. E fui saindo. Só que quando você não responde uma ofensa com outra ofensa, você ganha uma luta sem subir no ringue daquele cara, né? Quando você responde uma ofensa com outra ofensa, você se torna ofensor. E eu não consigo ofender. O Deus que eu conheço só me ensinou sobre amor. Eu só consigo amar. Então não subo no ringue dele. Eu que determino se eu subo no ringue dele ou não. Como eu não subi, fui saindo, ele não aceitou, eu saí, virou pro cara que eu vendi água e falou, esse neguinho pensa que pode falar de crise. Aí eu ouvi ele falando aquilo. Falei, quer saber? Eu vou falar de crise. O que eu mais enfrentei na vida foi crise. Não parei por nenhuma delas. Ok, não alcancei nada que pode ser considerado muito extraordinário, mas dentro do que eu me proponho a fazer e baseando do cenário que eu saí, eu já tô anos-luz melhor do que eu comecei. Vou falar de crise. Aí fui pra casa e gravei o vídeo que ficou conhecido como o vídeo da água. Caramba. Através de um ato de preconceito de um cara que falou que eu não poderia falar de crise. Eu gravei só por causa daquele cara. Não era um cara que estava gravando o vídeo para que através daquele vídeo, se algo acontecesse... Você nem sabia o que poderia acontecer. Não, tinha a menor noção. Mas a fé que eu tenho, hoje, né, baseado na fé que eu tenho, eu penso que naquele dia Deus falou, agora chegou a hora da promessa se manifestar na sua vida. Sempre tive muita facilidade em oratória. Sempre falei com muita facilidade. Então... fazer vídeo não era algo que para mim seria difícil. Mas eu não era um cara que vinha fazendo vídeo para se alguma coisa viralizasse a partir dali. Não, eu nem conhecia esse termo viralizar. Eu não era desse planeta. Se você pegar a minha página antes do vídeo da água, você até vai ver um ou outro bem esporádico lá. Mas você vai ver lá outras coisas que não tem a ver com o que eu faço hoje. Você vai ver umas legendas que eu sempre gostei muito de escrever em cima de imagem de vídeo.
e eu sempre tive facilidade de fazer isso, você vai até ver umas legendas fortes, mas uma série de vídeos de pessoa que tava tentando... Não, eu não era esse cara. Eu tinha lugar para pagar, eu tinha outras coisas para fazer, eu tava em outro cenário. Minha preocupação era vender. Esse vídeo, ele reuniu muito elemento de empreendedorismo. Muita coisa de empreendedorismo estava nesse vídeo. Então, aquele vídeo reuniu tudo isso. Princípios básicos. E eu finalizei aquele vídeo com uma provocação, né? Falei, ó, depois de saber que dá para fazer, depois de voltar lá e pagar R$10, depois disso tudo, se você não começar, aí não venha me falar que o meu país tem crise não, porque a crise maior está dentro de você. E finalizei falando, pega a visão. E aí aquilo foi espalhando, a galera começou a marcar o Flávio Augusto da Silva. E o Flávio esse vídeo chegou para o Flávio resolveu postar esse vídeo. E aí esse vídeo ganhou uma conotação absurda, né, que foi postado na página de Geração de Valor. E aí muita gente começou a me procurar, e aí, dali para lá, vieram outros vídeos e as coisas foram fluindo. No início daquele vídeo foi bem complexo, porque a galera falou, tem que esperar, vocês estão jogando esse cara muito em cima, pode ser um cantor de uma música só, que não sei o quê. Eu não tinha nada para provar para ninguém, eu não precisava provar nada para ninguém. Eu tava 40 anos comendo carne, 37 anos eu tava comendo carne, 33 comendo carne. Então não tinha nada para provar para ninguém, eu só queria comer carne. Só que eu fiz um vídeo com início, meio e fim, com muitos elementos. E o que levou aquele vídeo a ser um vídeo que hoje a galera fala que é um vídeo histórico, que é um vídeo lendário, que não sei o quê, foi a identidade. Era muita gente igual o Rick. Era como se naquele momento que o país estava muito machucado, um cara se levantou no meio daquela quantidade de gente machucada, um cara também machucado, com visíveis marcas no seu corpo de tanto que ele lutou. Esse cara se levanta e dá um tapa na mesa. Aquele vídeo foi um tapa na mesa. Aquilo não foi necessariamente um vídeo. E quando eu dou esse tapa na mesa, todo mundo olha pra mim e aí tá preparado pro que vem depois do tapa, né? Porque quando você chama atenção, a galera te olha e você tem que segurar o rojão. Então, quando eu dou aquele tapa e gravo um segundo vídeo, e um terceiro vídeo, um quarto vídeo, um quinto vídeo, a galera fala, cara, esse cara, ele tá muito mais preparado do que vocês imaginaram naquele vídeo. E aí, dali pra ali, passa um tempo, vem um convite de Harvard, aí muda o cenário, porque Harvard te convida. E aí eu volto, assino um contrato com o Santander. E aí eu vou na primeira entrevista do Danilo Gentili. É verdade, teve o lance do Santander, eu não lembrava disso. É verdade. Eu lembro quando aconteceu isso. Pois é, eu voltei de Harvard e assinei um contrato com o Santander. E um contrato muito relevante. Aí eu fui por horário nobre em todos os canais de televisão do país. Meu rosto foi pro outdoor, relógio de metrô. Aí a coisa tomou uma outra dimensão. Aí fui capa da primeira revista, da segunda. Aí depois fui convidado para ir para Paris, para o Japão, para Portugal. Aí quando eu vi, a coisa já tinha fluído. E a responsabilidade vai aumentando, né? E aí mais pessoas foram acompanhando, porque a galera olhava e falava, cara, esse cara é um dos nossos, esse cara é um dos nossos, esse cara é um dos nossos, esse cara é um dos nossos. E é muita gente vendo esse cara como um dos deles. E aí eu chego nesse lugar que eu tô hoje. Mas a luta começou aos 7 anos de idade e o motivo do vídeo foi um ato de preconceito na areia de Copacabana. Eu não saí de casa pensando em gravar vídeo, eu nem vinha gravando vídeo, nem comecei a trabalhar por conta através daquele vídeo. Que eu não falo nem empreender, não. Eu falo trabalhar por conta porque eu sou de outra geração. Então eu estava muito preparado quando o cara me falou aquilo. E eu fiz daquilo uma limonada e não fui dormir apenas. Só que eu não tinha noção, né, que o vídeo ia fazer. Não tinha. Pra mim, na minha mente, eu ia gravar aquele vídeo e que ele ia chegar naquele cara. Na minha mente era isso. E baseado na fé que eu tenho, eu penso que naquele dia Deus determinou que minha promessa se manifestaria ali, naquele dia. Porque ele falou, agora eu te tiro dessa areia. Só precisava de um fato, porque você não ia sair daqui. Por sua conta e risco, você não ia sair. Então precisava de alguma coisa para te tirar daqui. E aquele vídeo me tirou daquela areia. Quando vem o livro? Os livros, na realidade. Quando vem o Flávio é um cara muito pé no chão, né? O Flávio nunca me prometeu nada exorbitante. Não conheço igual meu pai e o Flávio, eu nunca nem vi. De tão pé no chão que eles têm. E ele nunca me prometeu nada exorbitante. Ele falou, cara, não tô te prometendo nada não, mas tem algumas coisas que dá pra gente fazer junto. Você topa? Uma delas é escrever um livro. Eu pensei, os caras pirou, né? Eu vendo água, cara. Mas, topa. E aí comecei a rabiscar sobre a minha história. E aí, o Flávio, ele é sócio da Buzz Editora, que é a editora que lançou os livros dele, inclusive. E aí eu assinei um contrato com eles e começamos a rabiscar e lançamos o primeiro livro. Eu lembro quando eu lancei o livro, eu vi aquele selo de best-seller na capa, né? Eu achava aquilo bonito pra caramba. É igual a questão da carne. Eu falei, o que tem que ter pra ter esse selo na capa? Igual a pergunta que eu fiz pra minha mãe, como é que eu tenho que fazer pra comer carne? Aí o Anderson Cavalcante, que é o editor da Buzz, falou comigo, esquece.
Falei, não esqueço não, tá maluco? Carne eu não esqueci. Eu quero saber. Ele falou, não, para vender, para colocar esse selo na capa tem que vender 30 mil cópias. É difícil demais. Porque 30 mil é incontestável, mas no Brasil vender 30 mil cópias é muito difícil. Falei, tá beleza. E aí o livro vendeu 5, 10, 15, 20, 25, 30 mil cópias. Aí vendeu 50, 100, 200, 300. Aí lancei o segundo que vendeu. Hoje passaram de 5 milhões de cópias dos dois primeiros. Meu Deus. Caramba. E quando eu vendi água na praia, para me diferenciar dos demais, por eu ser desse lugar, e para me diferenciar dos demais, eu fitei a minha caixa. Coloquei essa fita verde e rosa na caixa toda, para que a galera conseguisse olhar de longe e saber quem eu era e de onde eu era. É a identidade visual, né? Eu dei um rosto pro meu negócio mesmo estando na areia de uma praia. E aí essa caixa aqui simboliza não apenas a areia de Copacabana, a luta de Copacabana, mas também a minha comunidade, meu povo e o meu lugar. Morro de Mangueira. E teve um dia que eu cheguei na Mangueira para uma apresentação, quando eu estava entrando na quadra, um garoto virou para mim e falou assim, Henrique, quando eu crescer eu quero ser igual a você. E aí eu percebi o grau de responsabilidade que eu carregava comigo. Eu pensei, cara, eu preciso fazer alguma coisa por essa gente. E aí eu comecei a ser parceiro do projeto Mestre Sala e Porta-Bandeira e parceiro de várias outras ações. Sempre que eu tenho tempo, tem duas coisas que eu faço. Uma é pegar minha caixa e ir para Copacabana vender água. Sempre que dá, eu tô lá vendendo água. E a outra coisa que eu sempre faço, sempre que dá, é de conhecer pessoas que por algum motivo me têm como referência de vida. É lógico que hoje eu tenho milhões de pessoas que me têm como referência de vida e não teria a menor noção, a menor condição de conhecer todas elas. Mas sempre que eu estou com um espaço de folga de tempo, eu falo, hoje eu vou conhecer fulano de tal. Então, eu já fiz isso no Saara. Veio hoje aqui. Já vim hoje aqui e roda esse Brasil todo. Sempre que dá, estou conhecendo alguém, levando livro, porque esse conhecimento é intangível, né? Então, leva para potencializar a mentalidade dessa gente. Inclusive, tem um garoto lá perto do Charles, que ele é meu fã, ele vende num semáforo lá na esquina da Barão com Tibiriçá. Ele é meu fã, esse garoto é meu fã, ele vende lá. E eu saber disso tudo e não ter a hombridade, o cuidado comigo mesmo, com o meu povo, com aquele garoto, de ir lá potencializar aquele garoto, talvez eu já não seja mais digno de ocupar esse lugar. Porque pode ser que a vaidade já imperou na minha mente a ponto de eu não mais me importar com transformar aquela vida. E aí, num clique, Deus me tira desse lugar, porque Ele não me levantou para comemorar resultado pessoal. Ele me levantou para provar que tem como chegar nesse lugar, mas é para eu potencializar os dele. Para ser instrumento. Para ser instrumento. Eu acredito muito nisso. Então, pode ser que esse garoto seja o próximo Rick Chester. E pode ser que esse garoto seja o próximo Rick Chester me odiando porque eu não dei atenção para ele quando ele ainda não era, ou eu passando um testemunho do que eu fiz na vida dele quando ele ainda não era. Então eu tenho a obrigação de fazer por outros o que um dia, por exemplo, o Flávio Augusto fez por mim. No mínimo de mostrar. É o que o Flávio me falou, não tenho como garantir que você vai voar, porque voar é contigo, eu só tenho como garantir que você tem asa. Voar é contigo, mas eu te garanto que você tem asa. Então eu posso não conseguir pegar um garoto daquele e colocar onde eu tô, mas eu posso garantir para ele que ele tem asa. E isso eu tenho como obrigação fazer. E não fazer isso, e eu até peço vocês que estão assistindo, se um dia eu não mais fazer, me puxem, tá? Porque pode ser que eu esteja num lugar chamado zona de conforto ou dominado por alguma coisa chamada ego, e longe de mim querer esse cidadão.